Bom, terminando essa parte que a gente viu dos micronutrientes, desse micronutriente em particular, da parte dos hormônios, vamos falar um pouquinho agora da síndrome do overtraining. Por que eu deixo esse assunto agora para a gente fazer esse fechamento? Porque a síndrome do overtraining, ela é algo bastante estudado, mas ainda muito no campo das hipóteses, das causas. O que se sabe é que a gente tem aí um distúrbio que relaciona humor e fadiga, né? Esses distúrbios de humor e fadiga prolongado, e também alterações hormonais. Isso está relacionado, né, com a prática esportiva e o treinamento, diminuindo o desempenho ou às vezes até a capacidade e a vontade do indivíduo de competir. Quando a gente fala de síndrome do overtraining, a gente vai ver aqui na sequência que ela já é a ponta final, mas a gente tem algumas sinalizações, algumas dicas de que a pessoa está indo por esse caminho. E quando a gente pensa em síndrome do overtraining, a gente não está falando só de atleta de elite, não, gente. A gente está falando de pessoas que estão praticando atividade física na academia e estão treinando em excesso, não estão se recuperando de uma forma adequada e estão evoluindo para esse contínuo. A gente tem exemplos recentes de atletas que desistem de competir, seja pelo excesso de lesão, seja pela falta de confiança ou dessa alteração fruto de pressão que o atleta sofre por resultados o tempo inteiro. Bom, essas definições de síndrome do overtraining que a gente vai utilizar aqui nessa aula vão estar contidas no artigo do Milzen de 2006 e de 2003, que são publicadas e referendadas pelo Colégio Europeu de Ciência do Esporte e pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. E aí, o que a gente classifica, né? Como que a gente vai entender essa síndrome do overtraining? Para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho do exercício e depois de tudo que a gente viu hoje, né, de vários exames que a gente pode avaliar aqui nesse contexto, a gente tem que lembrar que quando a gente equilibra estímulo e recuperação, treino, recuperação, descanso, dieta, a gente tem uma tendência de aumento do desempenho. Por outro lado, se eu começo a aumentar a frequência, o volume do treino, a frequência de treinos ou competições e a intensidade, eu posso agir em detrimento do período de repouso, ou de descanso, ou de regeneração. Bom, eu posso treinar mais, competir mais, descansar menos. Isso nem sempre é ruim, porque para alguns indivíduos eu posso até ter manutenção ou até eventual ganho do desempenho. Tem pessoas que se beneficiam desse equilíbrio de mais treino, mais sobrecarga e menos período de descanso. Alguns atletas utilizam isso como uma estratégia, período de choque, que eles treinam mais, treinam de forma mais intensiva e descansam menos. Outros não, outros vão evoluir para um quadro de fadiga crônica e queda persistente do desempenho. Esses indivíduos que não estão melhorando frente a esse estímulo, eles precisam fazer o contrário, eles precisam melhorar a recuperação e estimular menos para voltar a ter um equilíbrio. Então, o que a literatura está mostrando, esses dois posicionamentos que eu citei para vocês, de 2006 e de 2013, eles dizem o seguinte: você pode, a partir de um treinamento, né, você exibir uma sobrecarga, passar por um processo de fadiga aguda, que é normal, você se recupera de um dia para o outro e ao longo do tempo você tem um processo de aumento do desempenho que a gente conhece como aquela supercompensação, termo bastante usado no treinamento. Por outro lado, você pode intensificar os treinos em alguns momentos, né, causando o que a gente chama de overreaching funcional. Você aumenta a frequência de treino, diminui o período de recuperação. Você pode passar dias ou semanas, né, demorando um pouco mais para se recuperar. Você vai ter uma diminuição temporária do desempenho, mas depois você vai ter esse ganho extra, essa supercompensação, que vai te dar uma vantagem aí em termos de desempenho. Porém, existem pessoas que, com esse mesmo processo de aumento, né, da carga de treinos e com menos tempo para recuperação, podem passar por um processo conhecido como overreaching não funcional e demorar semanas ou meses para se recuperar ou passar até estagnação ou diminuição temporária do desempenho. Então, essas pessoas que estão passando por um processo de overreaching não funcional, quando a gente consegue identificar essas pessoas, a gente consegue modular esse processo de recuperação e evitar que elas passem para o último estágio, que é a síndrome do overtraining. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem meses ou anos para o indivíduo se recuperar
e uma diminuição do desempenho, com fatores comportamentais e alterações de humor presentes, e alguns atletas nem voltam a competir. Quem passou por um quadro de síndrome do overtraining relata que às vezes demorou muito tempo e às vezes alguns exemplos a gente tem de pessoas que nem voltaram a competir. Então por isso que é muito importante a gente entender e entender também que isso no esporte de alto rendimento, a competição, o indivíduo pode encerrar a sua carreira, mas no dia a dia, né, a pessoa que está lá na academia, ele também pode passar por isso, por um excesso de treinamento, um treinamento equivocado e desenvolver o mesmo problema relacionado a essa síndrome do overtraining e abandonar a prática da atividade física. Bom, tudo que a gente vê aqui é que muitas vezes isso é uma questão mais de recarregar as suas baterias. Não necessariamente você está estimulando muito, mas você não está se recuperando de uma forma adequada. Então a gente passa a agir na recuperação do indivíduo. Tá? E aí, quando a gente fala desse overreaching funcional e essa transição do overreaching não funcional para a síndrome do overtraining, lembrando, o overreaching funcional tem um problema periférico, uma fadiga aguda. Ela é local, um processo inflamatório agudo que tende a ser resolvido e gerar adaptação positiva. Quando a gente fala do overreaching não funcional, eu estou aqui evoluindo para um processo de queda do desempenho, diminuição do desempenho, que se não corrigido, ele pode evoluir para esse quadro aqui central com alterações do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, parasimpático, que é essa síndrome que vai ter uma gama de alterações. E aí, o que a gente tenta com os exames laboratoriais? Que lá no início da nossa primeira aula, eu falei para vocês da síndrome do overtraining, a gente tentar prevenir isso através dos exames. É tentar exames que consigam identificar o overreaching não funcional e fazer com que a gente possa fazer uma intervenção para voltar ele para esse quadro anterior e não deixar ele evoluir para a síndrome do overtraining. Então existem vários exames e que a gente faz uma tentativa de aplicação desses exames. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Bom, primeiro, que eu acho mais importante, antes da gente diagnosticar a síndrome do overtraining, que é uma alteração multifatorial, que envolve uma equipe multidisciplinar, com testes psicológicos, testes de humor, além de análises fisiológicas e médicas, a gente precisa excluir tudo que não é overtraining, né? Então você tem que pegar problemas relacionados ao balanço energético negativo, infecções virais que podem causar fadiga também e queixa do indivíduo, o estresse psicossocial, a gente tem atletas que trabalham, o estresse da equipe, do treinador, os problemas familiares do atleta, tudo isso influenciam no seu desempenho. A gente pode ter necessidade de diagnosticar algum problema endocrinológico, como uma alteração da tireoide, uma alteração da adrenal, que não são síndrome do overtraining. Corrigindo esse problema, a gente resolve o problema do atleta. As deficiências de minerais que a gente viu, zinco, ferro, magnésio, selênio, são minerais importantes aqui que podem estar associados com essa sintomatologia. As anorexias alteradas em relação ao comportamento, né, alimentar. Tudo isso, quando a gente descarta essas hipóteses, a gente passa a perseguir o diagnóstico da síndrome do overtraining. Bom, e aí a gente vai ter uma questão fundamental aqui, que é a fadiga. Uma queixa, né, de fadiga de um atleta, ela pode ser considerada patológica se ela não for revertida após um período de descanso ou de redução da carga de treinos de um dia para o outro. Então, um atleta que treina hoje, ele se sente fadigado, cansado, ok. Se a gente está dando um dia de repouso para ele, de recuperação, e ele ainda se sente fadigado, nós começamos então a achar que essa fadiga pode não ser apenas ocasionada pelo exercício. E aí a gente vai ter que ver as causas comuns de fadiga, causas patológicas, né? A gente tem aqui as imunodeficiências, as infecções, as alergias, doenças autoimunes, anemias, depressão, causas menos comuns, fatores psicológicos, distúrbios do sono, diabetes, doenças da tireoide, algumas alterações importantes aqui. Percebam, por que a gente vai chegando nesse ponto da aula para investigar o overtraining? Porque nesse momento você já tem condições de fazer várias associações com exames que foram avaliados aqui e essas alterações mais comuns para a gente ir descartando essas possibilidades até tentar chegar na síndrome do overtraining. E aí você precisa identificar possíveis gatilhos para a síndrome do overtraining.
A monotonia dos treinos é um gatilho importante, que sinaliza a síndrome do overtraining. O excesso de competições em que o atleta está envolvido, às vezes o atleta está indo para a competição e nem sabe qual é a competição. Problemas emocionais e financeiros, problemas de família, falta de dinheiro, atletas que dependem de um desempenho para ter um patrocínio, né? E os problemas familiares, conjugais, que podem estar influenciando nesse gatilho para a síndrome do overtraining. Bom, percebam que é uma sintomatologia e uma gama ampla de gatilhos, né? E a gente também não pode esquecer, atualmente tem sido estudado bastante isso, que os distúrbios do sono, uma má qualidade do sono prejudique muito, né? Principalmente a secreção hormonal, isso pode estar envolvido também como um gatilho para a síndrome do overtraining. Até hoje não se tem uma hipótese comprovada para a causa principal da síndrome do overtraining, mas as principais causas que a gente estuda, né, a gente tem aí desde 94, né, que a teoria da glutamina, que seria uma deficiência de glutamina, teve a depressão do glicogênio, as citocinas, a teoria da Smith de 2000, é uma teoria bastante interessante e que engloba esse processo de alteração hormonal e alteração de citocinas pró-inflamatórias que estariam prejudicando a secreção de alguns hormônios, mas essa teoria ainda não foi completamente e amplamente estudada e validada em modelos que não somente animais, né? A teoria do estresse oxidativo também, um aumento das espécies reativas de oxigênio e alterações do eixo, né, hipotálamo-hipófise adrenal. E aí, percebam, várias dessas hipóteses convergem para alguns fatores comuns. E aí a gente tem alterações na secreção de alguns hormônios que ditam esse processo. E aí, algumas dessas hipóteses, elas podem ser avaliadas em relação, por exemplo, ao aumento das citocinas pró-inflamatórias, como IL-1-beta, IL-6 e TNF-alfa, nesse excesso de treinamento. Então, a gente passa a ter essas interleucinas agindo no sistema nervoso central, provocando algumas dessas alterações observadas na síndrome do overtraining, como anorexia, perda de peso, distúrbio do sono, apatia, depressão, diminuição de libido e alterações cognitivas. Essa teoria da Smith é uma das teorias mais aceitas, junto com outras teorias que mostram alterações hormonais importantes que podem estar relacionadas com esse aumento de citocinas pró-inflamatórias. Bom, a gente tem outras situações e a gente tem que ter observar uma limitação importante aqui dessa teoria da Smith, que poucas evidências existem aqui dessa teoria testada em atletas, né? E os poucos estudos que exploraram a relação entre as citocinas e o overtraining, eles foram apenas de curto prazo e limitados a participantes que estavam bem adaptados ao treinamento no início do estudo. E o que a gente precisa é avaliar indivíduos que estão em diferentes fases para a gente conseguir avaliar, né, essas alterações dessas citocinas nos diferentes estágios desse contínuo de overreaching funcional, overreaching não funcional e a síndrome do overtraining. Existe uma variação também na ocorrência, né, dessa síndrome. Quando a gente fala de atletas de elite comparado com atletas amadores, a gente vai ver que os atletas de elite têm muito mais relato de síndrome do overtraining do que os amadores. E a gente tem aqui um relato parecido entre homens e mulheres. Tá? Por outro lado, quando a gente olha atletas que são colegiais e atletas da mesma categoria, atletas colegiais, de diferentes países, a gente vê que alguns países aí a gente tem uma ocorrência muito maior. Isso caracteriza, né, fruto das metodologias de treino, né, e os métodos de treino que estão sendo avaliados. Por isso que é muito complexo a gente discutir o diagnóstico da síndrome do overtraining e a gente tem apenas algumas ferramentas que conseguem talvez sugerir que o indivíduo está em overtraining. Bom, esse estudo eu gosto dele bastante também porque ele avaliou 376 atletas com idade entre 13 e 17 anos e 29% relataram pelo menos um episódio de overreaching não funcional ou síndrome do overtraining. E aqui, olha que interessante, quando a gente avalia isso aqui, a gente tem uma relação muito importante assim, dos diferentes níveis de treino. Quando a gente olha competidores em níveis
nacionais e internacionais, eles relatam muito mais episódios relacionados ao overtraining do que os indivíduos que competem em ligas menores. E aí, quando a gente olha os diferentes tipos de modalidades, a gente vê que natação, ginástica, ciclismo, né, são aqueles que predominam aqui na maioria das queixas, né? E aí, ginástica, a gente teve exemplos aí nas Olimpíadas muito marcantes por conta dessa exigência muito grande de resultados e também fruto do treinamento. Então, uma das estratégias que a gente tem aqui também é fazer a análise de perfis de avaliação de humor. E um desses perfis mais utilizados é o perfil de POMS. E aí a gente pode fazer, como nesse estudo aqui, ele avaliou reduzir a carga de treino nos atletas que tinham um score de humor alterado para ver se isso tinha algum efeito sobre a recuperação ou não dos atletas. Tá? Então, nesses atletas que estavam com síndrome do overtraining em relação aos atletas saudáveis, foram relatados maiores queixas relacionadas à fadiga, tensão, raiva, confusão ou depressão. São parâmetros visualizados aqui no teste de POMS. Bom, e também queda do vigor. Quando a gente fala de alterações hormonais, alguns grupos, inclusive aqui um grupo brasileiro, o grupo do Flávio Cadegiani, tem alterações interessantes para a gente observar. E aí, elas devem ser sempre interpretadas com muito cuidado. Como a gente viu hoje, a gente tem muitas alterações hormonais que podem decorrer de alterações relacionadas ao horário da coleta, se está ou não de jejum, quanto tempo depois do treino que a pessoa fez esse exame, a etnia, a idade, o gênero, o método laboratorial e o hormônio se é livre ou total. Por isso que é muito complicado a gente definir um cutoff. Embora eu vá colocar aqui os valores desses estudos, né, a gente tem que ter muita atenção nesses valores de cutoff por conta dessas alterações laboratoriais. Mas esses estudos apontam para uma direção comum de alterações, principalmente de relação testosterona-cortisol, como não sendo mais um indicador confiável, como no passado acreditava-se que a alteração da relação testosterona-cortisol ela pudesse ser um indicativo de síndrome do overtraining. Hoje sabe-se que a relação testosterona-cortisol indica mais características da relação anabolismo-catabolismo e não necessariamente síndrome do overtraining. Tá? A concentração de cortisol em repouso, isoladamente, tem pouca utilidade, né, para a gente avaliar a síndrome do overtraining, e aí a gente tem outros testes que podem ser realizados. Então, esse grupo do Flávio Cadegiani, em 2019, publicou esse estudo bem interessante, e esse estudo foi realizado, né, avaliou valores de hormônios e marcadores bioquímicos na tentativa de discriminar a síndrome do overtraining, e aí o que foi observado? Esse estudo, para caracterizar esse estudo, ele foi bem interessante porque os voluntários eles foram escolhidos através de um questionário na rede social daqueles que apresentavam alguns sintomas relacionados à síndrome do overtraining. Depois esses voluntários eram convidados para o laboratório, faziam uma avaliação ali, aqueles que não tinham, né, os critérios de inclusão com a síndrome do overtraining, eles eram excluídos, aqueles que eram atletas saudáveis que poderiam fazer parte do grupo controle eram incluídos e os atletas foram testados a partir de alguns exames. E aí, um desses exames muito interessante aqui foi a relação testosterona total e estradiol. Então, observou-se um aumento do estradiol e uma diminuição da testosterona nesses indivíduos com síndrome do overtraining, que foram diagnosticados com síndrome do overtraining através de critérios estabelecidos, não por exames laboratoriais, mas nos critérios descritos naqueles dois posicionamentos que eu mostrei para vocês. Então, o que esse grupo propôs? Que nos indivíduos com síndrome do overtraining talvez houvesse um aumento da atividade da enzima aromatase, e aí a gente estivesse aumentando a quantidade de estradiol. Esse grupo também observou que a relação testosterona-cortisol não teve alterações, como a gente viu anteriormente outros autores avaliando. Outras dosagens hormonais, elas podem também ser utilizadas para fazer essa descrição, né, se o overreaching é funcional ou não funcional ao síndrome do overtraining, quando a gente faz pré e pós-teste físico, como a gente viu no início da nossa aula hoje. E aí, esse estudo bastante interessante mostrou que a gente tem aqui, após um teste de esforço máximo nos indivíduos que têm overtraining, diminuição de ACTH, de GH, de insulina e cortisol. Então, nós temos parâmetros que deveriam aumentar e eles acabam mostrando um comportamento contrário.
Tá? Esse outro estudo também, bem interessante do grupo do Milzen, que estuda bastante overtraining, ele propõe esse teste que ele chama de top teste, ou teste top. O que ele faz? 2 testes de exaustão com intervalo de 4 horas. A gente sabe que na síndrome do overtraining, a gente tem uma dificuldade de se recuperar para uma nova sessão de treinos. Então, o que esse grupo faz? Ele coloca os indivíduos em repouso, faz uma coleta, faz uma sessão de treinos, um teste de exaustão, depois ele dá um intervalo de 4 horas e repete esse teste de exaustão. E o que ele observa nos indivíduos que estão com a síndrome do overtraining? Os testes dos indivíduos que têm o overreaching não funcional, eles têm uma resposta exacerbada ao segundo teste. Por exemplo, eles têm aí um aumento muito grande de ACTH e de prolactina. E os indivíduos que têm a síndrome do overtraining, eles apresentam depressão, ou seja, eles não conseguem responder de forma positiva a esse aumento que deveria acontecer aí pós-exercício. Aí a gente tem do grupo, de outros grupos também, mostrando que os indivíduos com síndrome do overtraining, eles têm uma resposta menor aqui a um segundo teste de exaustão, realizado em um intervalo de 4 horas, para os parâmetros medidos de ACTH, cortisol, prolactina e de GH. Então, quando a gente espera um aumento desses parâmetros, se a gente faz isso em intervalos curtos de recuperação, o indivíduo não consegue se recuperar. E aí, a gente tem do grupo do KDGN também uma análise interessante que é os indivíduos com síndrome do overtraining, eles não mostram um aumento significativo do cortisol 30 minutos após ao acordar. O que a gente observa? Quando você faz a coleta do cortisol ao acordar e dentre os 30 primeiros minutos depois de acordar, você tem um aumento desse cortisol. E esses atletas com síndrome do overtraining, eles falham em aumentar esse pico aí, eles permanecem com o cortisol ali em valores assim como ao acordar e depois seguem o ciclo circadiano. Então, quando você estiver de frente a uma dúvida de diagnóstico de síndrome do overtraining, é um teste bastante simples. É só fazer a coleta, instruir o atleta ou o praticante de atividade física, fazer a coleta do cortisol em repouso e depois 30 minutos ao acordar. Tá? E aí existem os cutoffs importantes aqui. Né? Quando a gente fala do cortisol salivar 30 minutos após o acordar, aqui se ele estiver acima de 530 nanogramas por decilitro, é um valor preditivo de 94% para excluir a síndrome do overtraining. Ou seja, se você 30 minutos após acordar o seu cortisol cortisol salivar, é importante ressaltar isso, acima de 530 nanogramas por decilitro, a gente tem uma grande chance para excluir a síndrome do overtraining. Lá do grupo do Milzen, a gente tem também o teste, o segundo teste realizado em intervalo de 4 horas, o aumento da prolactina inferior a 200% tem um valor preditivo positivo de 100% para detectar a síndrome do overtraining. O que significa isso? Se você fizer um segundo teste, fez o teste de exaustão, deu o repouso de 4 horas e fez o segundo teste de exaustão e a sua prolactina não aumentar no mínimo 200%, que é uma resposta esperada, a gente tem aí uma grande chance do indivíduo estar com a síndrome do overtraining. Então percebam, esses testes eles já serão realizados quando a gente já tem uma dúvida bastante grande, importante a relação da síndrome do overtraining. Mas até a gente chegar aqui nesse questionamento de saber se o indivíduo tem a síndrome do overtraining, a gente tem que ter excluído todas aquelas outras causas anteriores que a gente viu anteriormente. Bom, o que eu queria dizer é que a gente chegou ao final desse nosso módulo e a gente vai ter o nosso próximo encontro, um encontro presencial, onde eu vou ter o prazer de discutir com vocês os resultados dessa aula, apresentar alguns casos clínicos que a gente vai discutir e que você também, se tiver algum caso, algum resultado de exame de algum paciente, de algum atleta que você está avaliando, você pode entrar em contato com o coordenador, o Dr. Márcio, e enviar para mim, que eu vou fazer uma análise, um estudo e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso aí no dia da nossa aula. Bom, um grande abraço e obrigado.